Entrevista coletiva do atacante Ricardo Bueno na semana que antecede a partida diante do Santos, mais uma rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, jogo que será realizado no estádio Alfredo Jaconi. Bueno, a primeira pergunta é de Thiago Nunes, da TV Papo by Bitcom. O Juventude tem marcado gols nos últimos jogos. O que está faltando para a equipe voltar a vencer, já que vem apresentando boas atuações? É verdade, a gente tem apresentado bons jogos, né? Tem feito bons jogos, criado bastante, a gente tem construído o jogo, construído até pela performance, assim, a gente tem construído números aí, vamos dizer assim, para a gente estar encaminhando a vitória, né? Infelizmente não estamos conseguindo, é verdade, a gente tem feito gol na maioria dos jogos, e por um detalhe ou outro a gente acaba que está tomando também, né? Mas isso é de um contexto geral, de uma forma geral, do mesmo jeito que a gente faz e produz para fazer os gols, a gente também, de uma forma coletiva, a gente tem que se blindar ao máximo aí para a gente não estar tomando os gols e estar conseguindo transformar esses bons jogos em resultado positivo. Pergunta de Bruno Mucchi, da Rádio Caxias. O Juventude atravessa uma sequência de 6 jogos sem vencer e está colado na zona de rebaixamento. Até que ponto esse momento de instabilidade pode atrapalhar o grupo de jogadores? Bom, a verdade é que o Campeonato Brasileiro é muito complicado, muito difícil, né? Várias equipes têm altos e baixos. A gente pega exemplos aí de Fortaleza, próprio Fortaleza agora, que não tem alguns jogos que não estão conseguindo ter o rendimento que vinham tendo em relação à pontuação, né? O próprio Red Bull também. Enfim, é um campeonato muito difícil, muito complicado. A gente até costuma falar que mesmo com 6 partidas aí sem vencer, a gente não entrou na zona de rebaixamento. Isso demonstra muito o equilíbrio do campeonato, né? O quanto é difícil o Campeonato Brasileiro. Óbvio que a gente tem que tentar minimizar isso o mais rápido possível, tentar vencer já o mais rápido possível para a gente tá distanciando da zona de rebaixamento, mas isso a gente sabe também que é natural, a gente tem que ter cabeça no lugar porque a gente sabe da dificuldade do campeonato. Pergunta de Claudenir Mota, Esporte Serra. Você tem sido o jogador mais importante nas finalizações e gols do Juventude. Como você encara essa responsabilidade de ser o protagonista nesse momento de dificuldade? Bom, a verdade é que independente de quem vai jogar ali na frente, hoje eu estou jogando, né? Mas sempre o jogador que está ali na frente, vamos dizer assim, para a última bola, para uma última finalização ali, sempre tem uma responsabilidade e graças a Deus eu tenho conseguido concluir em gol, né? Fico feliz por isso, mas a gente precisa transformar não só os meus gols, mas os nossos gols em vitórias, né? Isso é o mais importante para nós, independente de quem vai estar fazendo o gol, se vai ser eu, se vai ser outros jogadores que vai estar fazendo o gol, enfim, a gente precisa estar transformando isso em vitória. Como eu disse, eu fico feliz por estar marcando, estar ajudando de alguma forma, mas o foco maior aqui é o nosso resultado positivo. Pergunta de Pedro Petrucci, Jornal Pioneiro e Rádio Gaúcha Serra. O Juventude conseguiu arrancar bons resultados no primeiro turno quando adotou uma postura mais defensiva. Essa pode ser a melhor estratégia para os próximos jogos? Bom, depende muito de como tá o jogo, né? Alguns jogos, muitos acharam que o Juventude ia ter uma postura mais defensiva e saiu para um jogo de propor jogo, né? Outros jogos achavam que a gente ia propor e a gente teve uma postura mais defensiva, e isso vai demandar muito conforme a nossa preparação da semana, conforme o adversário. A gente vê o pessoal da estatística e manda sempre vídeos para nós, a gente dia a dia vendo movimentações e forma do adversário jogar. Então isso vai depender muito, né? Muitas vezes não vai ter um padrão só como a gente tem que jogar ou como a gente tem jogado. Eu acho que vai variar muito conforme o adversário e conforme a semana que o professor pede pra gente. Pergunta de Rodrigo Cordeiro, RBS TV. O time vem de uma sequência ruim em casa, há quase 2 meses sem vencer. A que se atribui essa dificuldade de ganhar no Jaconi e como resolver? Bom, a verdade é que a gente tem que transferir a nossa performance em vitórias. Essa é a grande realidade, porque não só nós internamente
que comentamos que a gente tem apresentado um bom futebol, mas isso é externamente falando também, não só no Rio Grande do Sul, mas no Brasil de uma forma geral. O comentário é que a gente tem feito bons jogos e a gente tem produzido bastante. Infelizmente, por um detalhe ou outro, como eu disse aqui, a gente não tá conseguindo a vitória. Mas isso são ajustes, né? O problema é quando, a minha opinião é que o grande problema é quando você não produz para vencer, né? Quando você joga bem e perde, você está muito mais próximo da vitória do que da derrota. É diferente quando você joga mal e você perde e você não vê saídas, né? Você não encontra um escape para estar buscando a vitória. O nosso é completamente diferente, a gente tem que ter tranquilidade, sabemos do trabalho, temos esse sentimento também de que estamos jogando bem, tentar transformar isso em vitória. Pergunta de Thiago Nunes, da TV Papo by Bitcom. Como tem sido a conversa e a mobilização entre vocês, jogadores, para o grupo reverter esse momento e voltar a vencer? Bom, tentar trazer essa vitória o mais rápido possível, né? A gente precisa dessa vitória. Como eu disse, o campeonato é um campeonato muito difícil, muito complicado. São equipes que talvez você ache que vai brigar lá em cima, daqui a pouco tá brigando aqui embaixo. Outras que você acha que vai brigar aqui embaixo e estão brigando lá em cima. Então, assim, é um campeonato muito difícil, muito disputado. E a gente tem que ter... com trabalho, com concentração, cabeça no lugar, que a gente vai conseguir trazer essa vitória aí o mais rápido possível. Como eu disse, a gente vem atuando bem. É só alguns detalhes aí para a gente estar conseguindo alcançar essa vitória. Pergunta de Bruno Muck, da Rádio Caxias. Algumas mudanças podem acontecer no elenco. Você acredita que isso possa causar impacto na trajetória da equipe até o fim do Brasileirão? Não acredito que não. Nós temos um nosso elenco bem tranquilo, bem maduro. A gente sabe o que a gente precisa fazer para estar alcançando os nossos objetivos. É continuar fazendo o nosso trabalho, independente do que venha acontecer, se vai ter mudança ou não. Não cabe nem a mim estar falando isso, mas se vai ter mudança ou não, a gente tem que entender que a gente tem que trabalhar o dia a dia, seja em treinamentos, jogos, para a gente estar entregando para o Juventude o que o Juventude merece, que são as vitórias, são as conquistas e a permanência na Série A, que é o grande objetivo nosso. A gente nunca fugiu disso, né? Então é isso, por aí, é um pensamento único, que todo mundo esteja dentro do processo aí para que a gente alcance o nosso objetivo. Pergunta de Claudenir Mota, Esporte Serra. O campeonato começa a afunilar e o Juventude se encontra numa situação de desconforto e precisa urgentemente reagir. Domingo contra o Santos, já se torna uma decisão? Sim, a verdade é que não só agora contra o Santos, né? A gente vem falando há alguns jogos já que a gente tem que tratar cada jogo agora como uma decisão. Essa é a grande verdade. O discurso nosso é esse dentro de vestiário. O Marquinhos sempre coloca isso pra gente, porque é uma grande verdade. A gente tem que encarar como uma decisão mesmo, porque é ponto corrido, não tem mata-mata. A gente já sabe como que funciona o campeonato de ponto corrido. E o segundo turno se torna, não teoricamente, mas historicamente aí, se torna mais difícil. Óbvio que a gente sabe disso, mas sabemos também que nós podemos apresentar, trazer, na verdade, essas vitórias, né? Porque, como eu disse, a gente vem apresentando um bom futebol, transformar isso em vitória, que tudo volta à normalidade assim como estava. Pergunta de Pedro Petrucci, Jornal Pioneiro e Rádio Gaúcha Serra. O que os jogadores mais experientes do grupo podem passar para os mais jovens nesse momento? Acho que tranquilidade, né? Tranquilidade a nível de campeonato, saber que quando a gente ganha não está 100% tudo certo e saber também que quando perdemos também não está 100% errado. Então a gente tem que ter um equilíbrio aí, né? Eu acredito que os mais experientes, a gente consegue passar isso no dia a dia, vestiário, campo de treino, campo de jogo. A gente tem que tentar ao máximo tá passando isso para os mais novos. Como eu disse, nem sempre quando você ganha está tudo correto e nem sempre quando perde está tudo errado. Então a gente tem que encontrar o equilíbrio aí, e a gente tem tentado fazer isso, e é por isso que a gente vem fazendo um campeonato muito sólido. É claro que nas últimas partidas não conseguimos as vitórias, mas, como eu disse, é um campeonato difícil, um campeonato complicado, que a gente tem que ter sabedoria, entendimento, tanto nos momentos bons quanto nos momentos ruins.
Pergunta final de Rodrigo Cordeiro, RBS TV. Mais uma vez, o Ju enfrenta um adversário direto, dessa vez o Santos. Quais são as dificuldades que esse tipo de confronto oferece? É verdade, os últimos jogos têm sido assim, né? A gente tem enfrentado equipes ali que tá bem próximo da gente da tabela, seja um pouquinho acima ou seja um pouquinho abaixo, e tem sido com confrontos diretos aí. A gente tem que tentar pontuar, essa é a grande verdade. A gente tem que tentar pontuar porque são equipes que estão muito próximas, e se você acaba perdendo, assim como foi alguns jogos agora, você acaba analisando como um confronto de 6 pontos, e quando você perde assim, essa equipe acaba que dá uma desgarradinha, né? Mas a gente tem que tentar vencer. Campeonato, como eu disse, encarar esses jogos, principalmente esses jogos, como uma grande final pra gente estar pontuando.